Bom dia. Bom dia. Meu nome é Isadora Mendonça, sou do quarto período da manhã. Meu público-alvo é a turma Eclésia. Meu sermão é temático. O título é Manual de Obediência. O tema: Passos para uma vida obediente. A palavra-chave é passo. Meu texto base é em Mateus 28, 20. O livro de Hebreus nos diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o padrão. Jesus, ele é nosso padrão de vida. Ele veio na Terra com o objetivo de nos ensinar o padrão de Deus. Como viver essa vida, como viver os dias dentro do propósito de Deus para nós. A base desse padrão é a obediência. E lá em Mateus 28, 20, fala assim: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto revela que Jesus tinha um propósito em nos ensinar sobre a obediência. Nos revela também que quando nós somos obedientes, nós recebemos uma recompensa, e essa recompensa, como diz nesse texto, é a presença de Jesus constantemente em nossa vida. O Espírito Santo é, como alguns professores já falaram, um sinal verde, um sinal vermelho. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva a entender e a viver a vontade de Deus. Mas nós precisamos ser obedientes em tempo e fora de tempo, em todo momento da nossa vida. Ainda que não entendamos muito bem aquele comando que recebemos, no dicionário Priberan, a obediência significa agir de acordo com o que foi estabelecido, cumprir, executar, observar, respeitar, estar sob determinado comando ou dependência. Então, quando nós falamos que nós obedecemos a Deus, nós estamos dizendo que nós somos dependentes de Deus e nós estamos debaixo do comando de Deus. Então, se na palavra de Deus nos manda amarmos nosso irmão, nós devemos amar o nosso irmão. Não somente como a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. E eu pergunto, meus queridos, será que nós temos obedecido hoje a palavra de Deus, que nos diz amar ao teu Deus sobre todas as coisas? Será que Deus está acima de todas as coisas? Será que Deus tem sido o nosso foco nessa terra? Eu tenho visto tantas pessoas vivendo essa terra e se preocupando com as coisas dessa terra e agindo como se o fim fosse aqui, esquecendo que na verdade o nosso fim é no céu e nós estamos debaixo da missão de Deus, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Quero destacar a importância dos passos que precisamos dar para viver uma vida de obediência. O primeiro passo é ser sensível. E eu quero falar sobre Abraão. Se você quiser abrir a Bíblia comigo em Gênesis 22, do 9 ao 10. Eu não vou esperar que todos abram, eu vou ler. Gênesis 22, do 9 ao 10, diz: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cotovelo para imolá-lo. O 11 também. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou, desde o céu e disse: Abraão, Abraão.
E ele respondeu: eis-me aqui. O contexto, todos nós conhecemos que Deus dá um comando a Abraão para que Abraão fosse entregar o Isaac, fosse matar o Isaac. E eu já vi várias ministrações onde as pessoas falam: entregue seu Isaac, vem aqui na frente, deixe seu Isaac aqui. E aqui no Carisma eu tive um entendimento desse texto, de que Deus não queria que Abraão entregasse Isaac. Deus queria ver onde o coração de Abraão estava. Se o coração dele estava no filho que ele tanto sonhou, nos projetos que ele tinha pensado para o filho, ou se o coração dele estava realmente em Deus. E Deus, naquele momento em que o Abraão estava lá com, imagina assim, uma foice, né? Uma faca, algo para cortar a garganta de Isaac, e o anjo brada. A sensibilidade que Abraão teve de ouvir e de reconhecer a voz e parar imediatamente. O que me chama a atenção foi o fato de que Abraão parou imediatamente, recuou, eu imagino que ele recuou e disse: eis-me aqui. E nós sempre estamos entregando, matando os nossos Isaques, matando os nossos sonhos, dizendo que Deus nos mandou fazer isso. E nós fazemos isso com as pessoas, forçamos as pessoas a matarem os seus sonhos, os seus Isaques, dizendo que Deus é que direcionou para que elas fizessem isso. Mas no texto é muito claro, Deus não permitiu que Abraão matasse o Isaque. E eu quero voltar aqui à sensibilidade. Quando eu penso no ser sensível, eu penso na atenção. Na atenção de Abraão à voz de Deus. Na atenção de Abraão ao comando de Deus. Abraão estava num momento que eu imagino muito difícil, porque ele estava ali com seu filho, seu único filho tão sonhado, tão planejado, e ele estava ali porque maior era Deus do que qualquer outra coisa. Será que você, que nós temos sido sensíveis, temos dado a atenção que o Senhor merece de nós, a que o Senhor espera de nós? Qual seria a nossa reação? Segundo passo, submissão. E eu quero falar sobre Moisés. Em Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, ele obedeceu, ele se submeteu à palavra de Deus. Ele se sentiu incapaz, realmente ele se sentiu incapaz. Na história mostra que ele falou: Deus, mas eu não sou capaz, quem sou eu? Mas ele foi. Quantas coisas Deus já nos mandou fazermos, e por nos sentirmos incapazes, nós não fazemos. Mas na verdade, nós nos sentimos incapazes porque não temos o verdadeiro entendimento que é Deus que faz através de nós. Amém. Que é Deus que fala através de nós. Na verdade, a gente fica com aquele pensamento: eu sou incapaz, quem sou eu? O que eu posso fazer? Ou então até esta manhã eu estava: meu Deus, eu não sou ninguém para pregar, eu não sou ninguém para falar, para estar aqui. Mas na verdade não sou eu, não é a Isadora. Eu estou aqui no Seminário Teológico Carisma para aprender a me colocar no meu lugar de serva, a me colocar no lugar onde é Deus que faz através de nós, onde Deus é glorificado. Mas para isso eu preciso me submeter, eu preciso ser submissa à ordem que o pastor Leonardo
as vestes. Não é para eu entender por que ele faz isso, mas é para eu obedecer. O terceiro passo fala sobre esperar. E eu quero falar sobre Noé. Em Gênesis 6,14, fala que Deus deu um comando a Noé. Noé, construa a arca, porque eu vou enviar o dilúvio. Mas da data em que Deus falou com Noé e até a data em que o dilúvio realmente veio, houve um espaço de tempo, onde dizem que houve um espaço de 100 anos. E eu fiquei pensando, meu Deus, Noé esperou 100 anos. E quantos de nós não conseguimos esperar nem 10 dias, nem 100 dias, nem 100 horas? Imagina esperar 100 anos pelo cumprimento da promessa. Também quero falar sobre os discípulos. Em Lucas 24:49, Jesus deu um comando aos discípulos, onde Jesus falou: esperem em Jerusalém até que do céu venha, até que venha do céu o Consolador, aquele que eu enviarei. E os discípulos esperaram e receberam poder e receberam a virtude. Concluindo, a sensibilidade salva os nossos sonhos, pois se negligenciarmos a direção de Deus, os nossos projetos não sobreviverão. A submissão à vontade de Deus nos permite viver livre da escravidão da lei do pecado e nos faz escravos do amor de Cristo. Hoje não somos forçados a obedecer, mas nós escolhemos obedecer, pois sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A espera em Deus nos leva a viver o cumprimento da promessa. Moisés, Abraão, os discípulos, Noé são reflexos de Jesus, pois ele foi o maior obediente da história. Ele foi a própria sensibilidade, foi a submissão encarnada, esperou pelo momento exato em que deveria ser entregue por nós. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência, é o manual vivo e toda a sua história está escrita para que nós possamos imitá-los. Então, nessa manhã, eu gostaria de falar com a turma Eclésia, que possamos imitar Jesus. Jesus, no momento que ele ia ser entregue, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Amém. Que a vontade de Deus seja maior na nossa vida, amém? Amém.